tema espacial para os slides. Não sei se dá para ver direito, mas é do espaço, porque o piano é um vasto universo mesmo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o Big Bang desse universo que é o piano. Deixa eu passar aqui. Bom, o piano chegou com tudo essa semana na cidade de Americana, e assim foi em 1709, quando o primeiro modelo foi apresentado pelo Bartolomeu Cristofori. Ele também foi conquistando seu espaço. Mas teve muita história para chegar até aí, e teve muita história também depois para o piano ser como a gente conhece ele hoje. Então, na palestra de hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso, os instrumentos que antecederam o piano e também a participação dos compositores na evolução do nosso instrumento. Bom, aqui a gente vai começar uma linha do tempo. Ela vai ir aparecendo aos poucos, porque tem muita coisa, então não deu para colocar numa linha só. Nessa primeira parte da nossa linha do tempo, a gente tem a lira, lá no século VI a.C., depois a harpa, o monocórdio e o saltério. Vamos lá. Bom, aqui a gente está lá na era clássica da Grécia Antiga e a gente tem esse instrumento que é a lira. E a lira é um instrumento que sempre esteve ligado ao divino, aos deuses, né? Mesmo depois, lá no período barroco, muito lá à frente, a gente ainda vê as imagens dos anjinhos, né? Com esse instrumento. Então a lira ela tem isso. Aqui a gente tem Orfeu ali tocando a lira, e aqui à direita a gente tem Apolo, que era o meio-irmão do deus Hermes, que era tido como o criador da lira. E ela é esse instrumento que a gente tem uma base e uma haste de metal ali em cima e as cordas esticadas, né, entre essa base e essa haste ali em cima. Aí depois, ainda lá na Grécia Antiga, a gente tem também a harpa, que é muito semelhante, e é mais o formato que muda, é mais um formato triangular. E aí a gente tem o famoso monocórdio, que é onde o Pitágoras fez todo o experimento dele, relacionando o tamanho da corda com a frequência, com a nota que essa corda emitia, né? E aqui a gente já tem uma diferença em relação à harpa e à lira, porque no monocórdio a gente já tem a caixa acústica. Na harpa e na lira a gente não tinha. Então a gente já tem essa caixa acústica, essa caixa de ressonância que amplifica o som da corda, aí no caso da única corda. Aí a gente vem aqui para o saltério, que ele tinha esse formato bem interessante, as cordas eram pinçadas, a gente tem novamente a caixa acústica e agora a gente tem mais de uma corda. E aí a gente vai ouvir um pouco o som desse saltério. Vamos ver como está o som, se está legal.
pausando só para dar tempo de todos os exemplos, mas é lindo, né? O som do saltério, muito bonito. Ai. Ah, é do YouTube. As gravações são do YouTube. Peraí que ele tá indo para trás, gente. Agora foi. E agora a gente chegou na continuação aí da nossa linha do tempo. Agora a gente já está depois de Cristo, ali no período medieval. Aí a gente tem ali no ano 10 a dulcimer martelada e esses três instrumentos, o organistrum, a sinfonia e a hurdy-gurdy, que na verdade a sinfonia e a hurdy-gurdy são um desenvolvimento natural do organistrum. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Aqui a gente tem a dulcimer martelada, a gente tem novamente a caixa acústica, as cordas que eram duplas, esticadas sobre essa caixa acústica, e já os martelinhos que parecem pequenas colherzinhas. E não tem abafadores, então vocês vão ver que as cordas vibram bastante por ressonância, então tem bastante ressonância a dulcimer. Bem bonito o som, né? Da dulcimer martelada. Dulcimer, inclusive, dulce significa, vem do latim dulcis, que é doce. E mer vem de melodia, então é melodia doce. E ela tem esse som bem doce mesmo, a dulcimer. Peraí, que ele não está me obedecendo. Peraí. Pronto. Agora a gente vai ver aqui o organistrum. E o organistrum, ele é esse instrumento que era bem grande, ele precisava ser tocado por duas pessoas, porque de um lado a gente tem essa manivela que gira e dentro dele você tem cordas e essa manivela fricciona essas cordas, então a gente escuta um som constante, zum, 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 que é dessa manivela. E ali do outro lado ele vai estar puxando esses botões que vão pressionar essas cordas em determinados pontos, assim como os dedos no violão, né? E aí, isso vai produzir frequências diferentes, notas diferentes, e então a gente vai escutar uma melodia. Então, no organistrum a gente já tem, então, tem cordas e tem teclas primitivas, né? Esses botões aí são teclas primitivas. E a caixa acústica continua aí. A
sinfonia, como eu disse, é do desenvolvimento natural do próprio organismo. Aqui os botões eles estão embaixo ao invés de em cima, já não são puxados, são apertados mesmo. E já é uma pessoa só que vai fazer as duas coisas, girar a manivela e tocar as notas nos botões. E aí, por último, a gente vai ter a hurdy-gurdy, que é o mesmo mecanismo, só já mais aprimorado. E a hurdy-gurdy, até hoje em dia, lá na Europa, ela é muito tocada. É ele que está fazendo, girando a manivela. Porque essa manivela, ela gira uma roda dentro do instrumento e essa roda fricciona essas cordas constantemente. Muito legal, né? É bem bonito. Aí voltamos para a nossa linha do tempo. Agora a gente já está ali no século XV e a gente já tem aí os primeiros cravos já. E aqui a gente tem toda a família do cravo, na verdade, que é o cravo, a espineta e o virginal. Tá, e aí vamos dar uma olhada no mecanismo desses instrumentos. A gente tem a caixa acústica, tem as teclas, vocês vão ver que parece bastante por fora já com o piano de cauda. E o mecanismo, o cravo ele tem cordas pinçadas, não são cordas marteladas. A gente tem dentro do cravo todo esse sisteminha aqui que chama saltador. E o saltador, bom, a gente tem a corda ali e o saltador, ele tem a lingueta, que é esse que está em vermelhinho, e na lingueta a gente tem o plectro, que era feito de bico de pena, depois, hoje em dia, já se faz de plástico mesmo. E aquele azulzinho ali é o abafador que encosta na corda, assim como no piano, para a corda parar de vibrar. Então, é um instrumento de cordas pinçadas, o plectro pinça as cordas, a gente vai ver aqui. Ó, o saltador, o nome é ótimo, né? Saltador, é isso mesmo, ele salta. E o plectro é essa pontinha que pinça a corda. E aqui está o saltador, a lingueta e o plectro e o abafador ali vermelhinho, né? Aí nesse vídeo aqui dá pra ver. Ai, meu Deus. Saiu daqui. Peraí, deixa eu voltar. Ixi, não sei porque ele tá saindo, gente, mas enfim.
as cordas, os saltadores ali. Tem algum vídeo tocando de outro lugar, será? Ah, não, acho que é esse. Acho que não é esse. Bom, É outro. deixa eu ir para frente aqui, já vimos. Aqui é o cravo por fora, né? Ele tem essa aparência que é bem parecida com a do nosso piano de cauda, né? É um instrumento basicamente feito de madeira e eles têm alguns deles tinham esses dois teclados, né? E o porquê disso? Porque nesses instrumentos de corda pinçada, não importa se eu apertasse a tecla com força ou bem fraquinho, o som saía igual, o saltador ia saltar com a mesma velocidade, com a mesma intensidade. Então, uma alternativa que eles tinham era colocar dois conjuntos de tecla, que na verdade são dois cravos, porque lá dentro eu tenho dois conjuntos de cordas. São dois manuais. São dois manuais, exatamente. E aí a gente tem algumas opções, como a gente não consegue controlar o forte e o fraco nos dedos, o que dá para fazer? Eu posso acionar uma alavanca, onde quando eu toco no teclado de baixo, as teclas de cima, como fantasminha, se movem juntas. Então, é como se dois cravos estivessem tocando ao mesmo tempo. E aí, se eu quiser, por exemplo, fazer uma parte em que os dois teclados funcionem juntos, aí eu toco embaixo, e se eu quiser um teclado só, eu toco em cima. A gente vai ver um exemplo disso na prática. E era o que dava para fazer de variação de dinâmica, de intensidade. Olha aqui. Estão vendo? As teclas de cima estão sendo acionadas também. Ou seja, é o dobro do som. Agora, metade do som. Só as teclas de cima, um cravo só tocando, digamos assim, só um conjunto de cordas. Vocês vão ver o contraste quando ele voltar a tocar embaixo. O dobro de som novamente. Essa música é linda. Les Salvages, do Rameau. Aqui a gente tem uma espineta, basicamente o mesmo mecanismo do cravo, que muda é o formato, tem esse formato de asa e a disposição das cordas ali, né, que ficam numa posição diferente. Vou mostrar aqui só um pouquinho do som mais rapidinho. A espineta e o próximo que a gente vai ver, o virginal, eles eram instrumentos mais domésticos, eles tinham um pouco menos de som do que o cravo.
Esse é o virginal, ele já tem esse formato retangular. Mas por dentro, mesma coisa, cordas pinçadas. Lindo, né? Muito lindos. Voltamos à nossa linha do tempo de novo. Agora, nessa parte da linha do tempo, a gente já vai ter instrumentos com as cordas percutidas, as cordas marteladas. A gente começa ali então no século XVI com clavicórdio. E depois ali, simultâneos, o pantalão e o fortepiano. Vamos dar uma olhada nesses instrumentos. O mecanismo do clavicórdio, tá? O clavicórdio, as cordas eram marteladas, mas não por martelinhos, nem por aquelas colherzinhas da Dulcimer. Elas eram marteladas por baixo.